Depois eu vou pedir para você dar um beliscão em você mesmo para ver se você está aqui, tá bom? Será que você está aqui? E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus Nazareno passava. Que coisa linda, né? Vamos parar um pouquinho aqui. De um cego mendigando, ele ouviu o barulho e falou: o que é aquilo? O que está acontecendo? Não enxergo. Falaram para ele: Jesus o Nazareno está passando aqui. Glória a Deus. Aí ó, o Lucas aí ó, ele entendeu. Deixa eu falar para quem não entendeu ainda. Jesus o Nazareno está passando aqui. Glória a Deus. Pastor, nós estamos vivendo dias difíceis aí. Olha, tá para acontecer uma tragédia aí. Estão falando na televisão. Ah é? Não, deixa eu falar. Jesus o Nazareno está passando aqui. Então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando o repreendiam para que ele calasse. Falava para ele: cala a boca, ceguinho. Mas ele clamava ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou-lhe que trouxessem. Chegando a ele, perguntou-lhe, dizendo: o que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: recupera a visão, a tua fé te salvou. E logo viu, e seguia-o, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Glória a Deus. Senhor Deus, fala conosco, Pai, nessa noite. Em nome de Jesus. Uma passagem conhecida, mas só de eu ler de novo aqui eu já fiquei com o corpo arrepiado. Quando Lucas, o escritor, ele diz aqui que o cego não enxergava nada, mas ele ouviu algum barulho, e o barulho talvez era de glória, de aleluia, de hosana, era barulho de louvores, porque Jesus estava passando ali. Só que ele não estava, um pouquinho mais baixo, Lucas, só que ele não estava acostumado com isso. Agora ficou baixo demais. Ele não estava acostumado com isso. Então ele se assustou. O que esses aleluias? Hoje o Lucas está que está. Isso aí me ajuda, irmão. O que esses glória a Deus? Glória a Deus. O ceguinho falou: está acontecendo alguma coisa, eu não enxergo nada. Falaram para ele: olha, sabe o que está acontecendo? Está acontecendo algo aqui que talvez seja a sua chance. Glória a Deus. Glória a Deus. Está acontecendo algo aqui nessa noite que talvez seja a sua chance. Responderam para o ceguinho: está acontecendo o seguinte, rapaz, Jesus está passando aqui. Glória a Deus. Encheu-se o coração daquele cego. Quando uma pessoa fala para você que Jesus está passando aqui, você enche o teu coração, meu irmão. É a sua oportunidade. Bate no peito e fala: hoje Hoje é minha oportunidade. é a oportunidade. E o que aquele cego fez? Encheu-se de coragem. Coragem é o oposto da covardia. Nenhum covarde vai ter vitória. Covarde na guerra serve para ser bucha de canhão. Covarde na guerra é o primeiro a morrer. Covarde na guerra é aquele que chora, põe a mão na cabeça e o inimigo pega e derruba ele. Mas o corajoso não. O corajoso fala: eu fui treinado para isso, eu sou o melhor atirador, eu sei me defender bem, eu sei que eu posso vencer essa guerra. Então Bartimeu, que o nome dele não era Bartimeu, porque a palavra Bartimeu quer dizer filho de Timeu, o nome dele não era Bartimeu,
A palavra Bar quer dizer filho. Timeu era o pai dele. Não sabemos o nome dele. Então o ceguinho aqui, conhecido como Bartimeu, filho de Timeu. Quer ver um exemplo? Mateus capítulo 12, Jesus fala para Pedro: tu és Simão Bar Jonas. A palavra Bar quer dizer filho. O nome do pai de Pedro chamava-se Jona, e não Jonas com S. Não é o da baleia, é Jona. Bar Jona. Então a palavra Bartimeu, Bar quer dizer filho, e Timeu era o nome do papai dele. Ele se enche de coragem. Mais do que coragem, uma palavra que está faltando nos nossos dias, porque coragem, irmãos, talvez as pessoas façam sinônimo de pessoas que não têm medo de nada e quebra a cara. Então vamos mudar a coragem, vamos pôr ousadia. Ele se enche de ousadia. Irmãos, quer ter algo na tua vida, seja ousado. Quer fazer a diferença, seja ousado. A palavra ousado quer dizer fazer diferente que todo mundo faz. Talvez aqui, porque era uma arraial dos cegos, e os cegos, leprosos, doentes, ficavam todos juntos, os outros cegos se calaram, os leprosos se calaram, mas esse camarada aqui, o filho de Timeu, ele teve ousadia. Quem viu um status que eu pus hoje lá, no meu story? Viu lá? Eu já vi gente falando assim: pastor, fica em pé no púlpito. E aqui, irmãos, nessa igreja, a igreja que eu sou pastor, eu aqui quando eu estou pregando, eu estou olhando no olho de todo mundo. Nessa igreja, ainda toda vez que eu faço isso, que eu sou pastor, que eu fico em pé aqui nesse púlpito, tem gente que torce a boca. Tem gente que acha um absurdo. Tem gente que fala assim: nossa, é santo. Meu irmão, santo é você. Glória a Santo Deus. sou eu. A palavra de Deus diz assim, que Deus falou para nós: ó, sede santos, que eu sou santo. Daí as pessoas entortam, principalmente, mais uma vez vou falar, os mais antigos, que uma hora eu vou jogar na cara. Entorta a boca, porque eu fiquei em cima do púlpito. Abra Neemias capítulo 8. Crônicas. Neemias capítulo 8. Se alguém vir falar para você, ao pastor, tem que ter respeito. Como é que fala? Reverência. Fala até aquela palavra, tem que ter reverência, porque sobe no púlpito. Mostra Neemias 8 para eles, ó. E chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel na sua cidade, tomou o povo e se ajuntou como um só homem. O povo se ajuntou, ou seja, ia ter um culto na praça, diante das portas das águas. Neemias 8. E Esdras, quem era Esdras? O pastor, o escriba, aquele que lia as escrituras. E Esdras, o escriba, que trouxesse o livro de Moisés, que o Senhor tinha ordenado à lei de Israel. Versículo 2. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto homens como mulheres, e todos os sábios no primeiro dia do 7º mês, e leu no livro diante da praça. Olha o que o Esdras estava fazendo, que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, desde a manhãzinha até o meio-dia, na presença dos homens e mulheres e de todos que podiam entender, os ouvidos de todo o povo, estavam atentos ao livro da lei. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira, que fizeram naquele lugar para aquele fim. Também estavam com ele a sua mão direita, aí fala os sacerdotes que estavam junto com ele. Então olha aqui, Esdras estava em pé em cima de um púlpito. Quem inventou o púlpito? Foi Esdras. Você sabia disso? Quem inventou isso aqui foi Esdras, porque aqui eles estavam na Babilônia, eles estavam como escravos, eles não podiam construir templos, construíram sinagogas, e aquelas sinagogas eram assim, e subiu em cima do púlpito para pregar.
Daí vem um cara de pau que não conhece Bíblia, quer debater comigo, quer entortar a boca na hora que eu subo. Irmão, qualquer hora eu vou ficar de ponta cabeça aqui, eu vou plantar bananeira no púlpito aqui. Não, mas tem que ter reverência. Tem reverência quando pega e entorta a boca até aqui. E eu estou por pouco para falar, a próxima vez eu vou falar. Doa quem doer. Tinha ousadia Bartimeu, filho de Timeu. Tinha ousadia. Ele falou: Jesus está passando, ninguém quer falar, mas eu vou falar. Jesus Cristo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmãos, ele fez a diferença. Faça a diferença. Eu preguei esses dias aqui, quando eu falei do dedo médio, que ele se destaca. Se destaque na função que você faz. Ele se destacou aqui na função. Ali era Arraial dos Leprosos, irmão. Arraial dos Leprosos. E às vezes a gente está no Arraial dos Leprosos, a gente está no Arraial do Cego, e nós estamos esperando Deus bradar no meio do arraial. Esquece, tem hora que é você que tem que bradar no meio do arraial. Glória a Deus. Esquece. Eu quero ouvir a voz de Deus no meio do arraial. Deus vai bradar no meio do arraial. Já vi muita mensagem de Deus bradou no meio do arraial. Aleluia. Mas tem hora que Deus vai ficar assim, ó. Não fala nada. Daí é a hora de você levantar a tua voz. Eu falei que nesses dias aqui, nesses 2 cultos, eu quero dar uma palavra de fortalecimento para a igreja. Eu já estou preparando o que eu vou pregar domingo, já está quase preparado. Então eu quero dar uma palavra de fortalecimento. E a palavra de fortalecimento, irmão, nós só temos 2 cultos. O de hoje, que daqui a pouco vai acabar, e o de domingo. Porque o mês de março, né, que nós estamos inteiro, a gente não vai poder mais abrir a igreja para cultuar o Senhor. Então aproveita esse momento, porque Jesus Cristo está passando. Glória a Deus. Glória a Deus. Os diáconos sabem, lá na minha sala, lá em cima, tem uma janela. E quando vocês estão fazendo louvores aqui, eu estou orando, eu estou me preparando, mas eu fico de olho na janela para ver se chega alguém. E às vezes chega alguém e eu corro lá para atender. Mas agora passou uma mulher ali na frente da igreja, um monte de sacola na mão, sacola azul. Da onde é que é a sacola azul, pastor? Santa Fé. Um monte de sacola na mão. Ela olhou na porta da igreja e viu vocês louvando ao Senhor, e ela fez assim, tipo fazendo aglomeração, mas a cara de pau, filha de Satanás, estava no mercado. Irmãos, sempre vão atacar a igreja. Ela estava com um monte de sacola, com certeza por muito tempo, e até na fila, mas ela passa lá e vai pôr na igreja. Sabe o que vocês estão fazendo aqui? Vocês estão sendo ousados. Vocês estão indo contra as previsões. Glória a Deus. Vocês estão contraindo essas pessoas que maneteiam a cabeça, que mexem a cabeça, que fala que o seu Deus não existe. Mas deixa eu te falar mais uma vez, só para você sentir, Jesus está passando aqui. E está cheio de cara de pau assim. Não deu tempo, eu ia gritar lá de cima, que está balançando a cabeça, por que o cara de pau? Porque estava no mercado. E sem máscara. Irmãos, essas pessoas, veja na internet, não pode ter aglomeração, daqui a pouco estoura, fulano estava na praia. Já viu não? João Dória, vamos fechar tudo. O filho fez uma balada sábado passado na casa dele. E a vizinha filmou. Então, tranca tudo para vocês e abre para nós. Irmãos, nós estamos vivendo uma época de hipocrisia. E se nós cairmos nessa cilada de Satanás, todos nós vamos ser derrubados. Mas só os ousados, só aqueles que falam, eu quero mudar essa situação, só aqueles que não têm um espírito de covardia, só aqueles que as pessoas falam assim, inclusive pastores, porque o pastor Júnior sobe no púlpito, daí que eu subo mesmo, meu irmão, daí que eu subo mesmo.
Que eu vou ver as igrejas desses camaradas aí, é um ovo. Se pega uma pregação de cego de Jericó, não consegue desenvolver isso daí. Eu talvez não seja um bom pregador, seja um bom contador de história, quando a minha esposa fala. Minha esposa fala assim, é um bom contador de história. E isso antes de eu ser pastor, ela já falava que eu era um bom contador de história. Né? Como é que é? Aquele filme? Forrest Gump. Contador de história, me chama Forrest Gump. Talvez eu seja um bom contador de história, mas quando une o bom contador de história com a presença de Deus, com a palavra de Deus, é muito mais fácil eu contar uma história da Bíblia e trazer o que o Espírito Santo trouxe para mim, para você, do que eu pegar e vir contar qualquer outra história aqui, que seja até uma história recente. Mas eu digo que 2000 anos atrás, um cego ousou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Pastor, quem era esse cego? Eu falei que ele era filho de Timeu. Fala. Timeu. Timeu. Fala só os vivos. Timeu. 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 Então ele era Bartimeu, a palavra Bar quer dizer filho. Timeu era o papai dele. E quem era o seu Timeu? Agora que eu vou começar a pregar. Quem era o seu Timeu, dona Zina? Paz seja convosco. Suza, paz seja convosco. Luciano, Cauane, paz seja convosco. O seu Timeu era soldado romano. Mas um dia o seu Timeu se revolta contra Roma. Seu Timeu tinha um menininho, 10 anos. E quando o seu Timeu ele se revolta contra Roma, ele é expulso do exército. E como castigo, pegaram o seu Timeu e arrancaram os olhos do seu Timeu. Esquentaram um ferro quente e tiraram os olhos do seu Timeu. Não bastasse isso, Roma pegou o menino de 10 anos e fez a mesma coisa. Pegaram o ferro quente, colocaram na brasa, enfiaram e puxaram. Essa é a história do cego de Jericó, que ninguém sabe contar. Essa é a história que nós vamos aprender hoje. Então aqui não estamos falando de um cego de nascença. Estamos falando de uma criança que perdeu os olhos, que foi arrancado o globo ocular. E quem conta melhor, nós já vamos mostrar lá, é o Evangelho de São Marcos. Então aquele menino aqui já era um homem agora. Ele teve momentos na vida dele que ele enxergou até os 10 anos. Mas por causa da maldade do homem foram arrancados os olhos. Irmão, se foi um milagre que Jesus fez na vida dele, esse milagre vai se tornar maior ainda. Se você está esperando um milagre na tua vida, o teu milagre vai se tornar maior ainda. Glória a Deus. E quando ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, alguém fala para ele: fica quieto. Não é isso que falam da gente lá fora? Eu já vi gente falar para mim: pastor, a sua igreja é barulhenta, porque gritar, Deus não é surdo. Quem já viu isso? Quem já viu isso? Vai falar para o cego de Jericó isso. Foi a mesma coisa que falaram: fica quieto, porque falar. E a Bíblia diz que quanto mais repreendiam ele, mais ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Glória a Deus. Por que você acha que nós gritamos, que nós louvamos? Por que você acha? Que muitas pessoas às vezes caem no chão aí. E eu também vejo algumas pessoas também que quando cai no chão, o outro entorta a boca porque fulano caiu no chão, mas daí chega no louvor, o primeiro hino que nós cantamos agora aqui é: eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Não foi o primeiro hino que nós cantamos aqui? E as pessoas cantam isso e depois falam mal da pessoa que cai no chão.
As pessoas têm que conhecer mais as Escrituras, as palavras de Deus, e parar de julgar as pessoas e viver uma vida com Deus. Bartimeu, o ousado, o corajoso, aquele que falou: vou mudar minha história. Todos os repreendiam, dizia: fica quieto, você está perturbando o mestre. Ele falou: não, de jeito nenhum. Quanto mais falavam, mais ele gritava. Quanto mais falavam para ele calar a boca, mais ele gritava. Quando falarem para você assim: olha, lá na tua igreja todos gritam, Deus não é surdo, você vai falar assim: Deus não é surdo. Mas Bartimeu gritou e Jesus ouviu. E a minha palavra diz assim: clama ao Senhor. E clamar é falar em voz alta, é orar em voz alta. Ah, pastor, mas eu conheço uma igreja que não bate palma porque não lê Bíblia. Eu conheço uma igreja que não ora alto porque não lê Bíblia. Mas eu conheço uma igreja que todo mundo tem que ficar quietinho. Só homem pode falar, mulher não pode falar. É que não lê Bíblia, porque o Espírito não tem sexo. Se uma mulher, um homem, uma criança subir aqui cheio do Espírito Santo, e se Deus quiser usar essa pessoa, vai usar. Só basta ser ousado, só basta ter coragem, só basta ter vigor. E se você acredita nisso, dá um glória aí para essa vizinhança alcançar. Como eu disse, o filho de Timeu, com 10 anos de idade, foram arrancados o globo ocular dele, por algo que o pai dele tinha feito. Abra comigo em Marcos, capítulo 10. Marcos capítulo 10 conta a mesma história. Mas com riqueza de detalhes. 10:46. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó, seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, olha o detalhe, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais alto: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, mandou que chamasse. Irmãos, quando você clama, Jesus vem. Não tem como. Não tem como, Gu. Alessandra, não tem como. Quando você chama por Jesus, Jesus olha do céu e fala: olha, meu filhinho, minha filhinha está chamando. E Jesus chega na frente desse camarada cego. Olha o que acontece. 50. E lançando ele de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Sabe o que significava essa capa? Vou pegar uma capa. Todos os cegos, todos os aleijados de Israel recebiam uma capa do governo, porque naquele tempo tinha gente sem vergonha também. Você não vê a gente aleijado, você chega a polícia, ele desenrola a perna e sai andando? Não tem? Não tem? Você vê muito isso aí, né? Naquele tempo, então se fazia um exame, vamos ver se o cara é cego mesmo, esse aí não tem os olhos, vamos dar uma capa para ele. Olha, aquele lá não tem as pernas, pode mendigar, vamos dar uma capa para ele. Olha, aquele é leproso, pode mendigar, vamos dar uma capa para ele. Quando Jesus chamou ele, a Bíblia diz que ele jogou a capa fora, falando: eu não vou precisar mendigar mais. Glória a Deus. E lançando a tua capa, ele estava falando: eu não preciso mais de esmola. Glória a Deus. Irmão, quando você clama ao Senhor, quando você busca o Senhor, você não vai precisar de esmola mais. Pode jogar essa porcaria dessa capa. Ele falou: vou jogar essa capa, pô, vou ter com Jesus, o meu milagre vai acontecer. Glória a Deus. Aleluia. Ah! 50, e ele lançando de si sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Olha o 51, meu Deus. E Jesus falando e disse: que queres que te faça? Pergunta, né, irmão?
Ah, se aquele ceguinho fosse meio revoltado, eu falei, eu quero um copo de café com leite. Está vendo que eu sou cego? Mas por que Jesus falou isso? Jesus sabia que ele era cego, mas Jesus queria que ele falasse. Às vezes você não recebeu o teu milagre porque você não falou para Jesus. Pastor, eu quero comprar um carro, que jeito? Eu quero um carro vermelho, 4 portas, ar-condicionado, vai falando aí, automático, com isso filme, roda de maionese, magnésio, o que mais? Antena elétrica, som, alarme, vidro elétrico, calma, está demais o milagre também, né? Mas por que você não fala, pastor, eu vou falar isso, eu quero arrumar um namorado, do jeito que você quer, eu quero loiro, alto, olhos azuis, dono da Krupp, pelo amor, alma também, né? Alma também. Pastor, eu quero uma faculdade. Amém, vai estudar. Pastor, eu quero emprego. Quantos currículos você entregou? Sabe o que quer dizer? Ousadia. Jesus falou, o que você quer? Ele falou, olha o que ele fala. Ele não fala, eu quero enxergar de novo. Mestre, que eu tenha vista. Ele estava falando, Jesus, eu não tenho olho. Eu tenho que ter vista. Ele falou, eu não quero enxergar, o que eu tenha vista. Eu quero que os meus olhos voltem de novo. Faz um milagre aí, porque aquilo que eu perdi, o Senhor vai restituir. Olha, é profético isso, hein? É profético isso, hein? Aquilo que você perdeu, Jesus vai restituir. Faz um milagre, porque quando eu era criança, mas eu quero ter vista de novo. Eu imagino Jesus falou, lá vai nós de novo, pai. Pai, vamos lá de novo, pai. E Deus falando o que é? Lembra como nós fizemos Adão? Pulmão, pé, a mão, as pernas, os olhos. Pai, agora são só 2 olhos. Nós vamos ter que pôr nesse homem aqui. Porque esse homem foi ousado. Esse homem lutou contra tudo e contra todos. Esse homem lutou contra todas as diversidades. Esse homem, quando falaram para ele calar a boca, mais ele gritava. E tem mais uma coisa, ele me reconheceu como filho de Davi, ou seja, esse homem conhecia as escrituras, porque a palavra de Deus diz, que o filho de Deus ia nascer da descendência de Davi. Ele me reconheceu como filho de Davi, descendente de Davi. Pai, ele está falando para mim, que ele me reconheceu como Senhor, como filho de Deus. Eu imagino Jesus falando para ele, fala que você tem a vista agora, e naquele momento brilhou aquele homem, a primeira coisa que ele viu, é o rosto da majestade santa. Glória a Deus. Talvez muitos anos, colocava a mão naquele lugar e só tinha o buraco. Mas quando Jesus falou, a tua fé te salvou, está escrito assim, ele abre o olho. Por isso eu não tenho medo da morte. Nenhum crente tem que ter medo da morte, porque quando você abrir o olho depois da morte, você vai ver a primeira coisa, o rosto da majestade santa. Glória a Deus. Pastor, tem base bíblica? Tem, veja o que aconteceu com João no Apocalipse. E a Bíblia diz, eu caí como morto. Na verdade João morreu mesmo, foi levado ao céu e caiu como morto. E quando ele abre o olho, ele pisca. A Bíblia diz que ele vê um leão. Ele pisca de novo, a Bíblia diz que ele vê um cordeiro. Ele tenta forçar a vista, ele vê um leão, ele vê um cordeiro. E tem alguns anciãos ali em volta do leão e o cordeiro,
Fala, João, não fica preocupado não, João. Esse é o Cordeiro Santo, que venceu a morte. João, para de chorar, João. Ele é digno de desatar os 7 selos. O livro da vida em que seu nome, igreja de Campo Limpo, está escrito. Por isso nós não podemos perder a ousadia. E para encerrar, Timeu, agora restituído daquilo que ele perdeu, ele se levanta e vai para casa. É isso que está escrito? Jesus cura ele. Jesus fala: olha, é o seguinte, eu vou ter que, você está curado, sua fé te salvou, mas eu tenho que continuar a minha missão, eu tenho que sair pregando. O senhor vai? Eu vou atrás. Glória a Deus. E seguiu a Jesus, está escrito, glorificando a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Fica de pé no teu lugar. Glória a Deus. Eu tenho que encerrar, eu podia até mais longe,